Olá, estamos iniciando mais um programa Vida Cristã em Debate, o seu programa de debates, entrevistas e reflexões. O programa do dia a dia do cristão. E compondo a bancada de hoje, tem ao meu lado o pastor Fernando, da comunidade Vida na Palavra, o pastor Ricardo, da comunidade Casarão de Itatiba, e o pastor Leandro, da Igreja Tempo de Esperança. E hoje nós vamos falar sobre o sim, sim, não, não. A Bíblia diz que a atitude do cristão deve ser o sim, sim ou não, não. Porém, nem sempre é assim. Pastor Fernando, o senhor pode falar sobre isso? Muito bem, eu quero, antes de mais nada, cumprimentar nossos amados telespectadores, que a graça de Cristo esteja em cada coração. O livro de Tiago, no capítulo 5 e no verso de número 12, diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Então aqui nós estamos vendo que a palavra do cristão, ela deve ser uma palavra o quê? Uma palavra direta, honesta e sem rodeio. Porque o próprio Jesus, ele sempre foi direto, né? Mas nós vemos que nem sempre é assim. De fato, nós vemos que no dia a dia, principalmente, muitas pessoas não gostam de ouvir um não, né? Parece que nós somos tendenciosamente, fomos criados apenas para ouvir o sim, né? Isso massageia o ego. Mas, biblicamente, nós vemos que está escrito, inclusive Tiago, ele estava baseado naquilo que o próprio Jesus falou, né? Que a nossa palavra deve ser uma palavra direta, honesta, clara, objetiva. Porém, no nosso dia a dia, né, nós temos problemas com essa questão de sim e não. Porque nem sempre, volto a dizer, a gente gosta de ouvir aquilo que muitas vezes não vem de acordo com as nossas convicções. Okay. Pastor Ricardo, qual que é o perigo, né, de uma pessoa que uma hora fala sim, daí o mesmo assunto fala não, ela não tem posicionamento definido? Boa noite a todos, né? Que bom voltar a essa bancada. Faz dias que eu já não venho, não pude estar aqui, mas é um prazer estar com os irmãos. Júnior, esse tema ele é muito gostoso de falar, porque no dia a dia das pessoas você percebe como que elas tropeçam nisso. Né? O próprio Cristo no Sermão da Montanha, que é, na verdade, a lei do reino de Deus, ou seja, de como que você deve proceder como filho da luz, o Sermão da Montanha, ele é a constituição do reino de Deus. Então ele mostra qual é a atitude que aquele que é de Cristo, aquele que é filho da luz, deve ter diante de cada circunstância. E Jesus fala isso também no capítulo 5 de Mateus, no versículo 37, ele fala assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência do maligno. Então, muitos não aplicam isso no seu dia a dia, muitas vezes descumprindo a palavra de Deus e automaticamente entrando em cada situação, em cada furada, se envolvendo em cada problema, justamente porque não soube falar nem sim e não soube falar não na hora que era para falar não. E também, como o pastor Fernando bem disse, não sabe escutar, né, o não também. Então, esse é um tema interessante que eu acho que vai dar bastante pano para manga aí, viu? Ok. Pastor Leandro, o senhor pode falar? Também sim, quero sim, não. Também quero cumprimentar os pastores, você, Júnior, todos que nos assistem. Em cima dessa leitura que o próprio pastor Ricardo fez, né, em referência aos ensinamentos de Jesus, logo após Jesus, né, falar a questão do adultério, falar a respeito também, né, da questão dos juramentos, Jesus vai aplicar e vai nos direcionar. Então isso é uma ordem do Senhor. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Né? Então, primeiramente, nós precisamos entender que essa é a vontade de Deus. Agora, nós precisamos entender, Júnior, que a realidade que nós vivemos hoje, infelizmente, muitas pessoas não sabem lidar com o sim ou não. Não sabem também como usar no momento certo o sim ou não. Porque não basta simplesmente nós entendermos que o nosso sim, sim deve ser sim, sim, e o nosso não deve ser não, mas nós precisamos entender que às vezes não podemos adiar isso. Porque quantas pessoas hoje, por não saber o momento certo de falar o não, tiveram consequências? Nós podemos citar exemplos de personagens bíblicos e reais hoje, né, de pessoas que, por não saber falar o não, né, acabaram adiando o não também e tiveram consequências graves, né? Eu me recordo de um tempo, eu acho que alguns aí vão se lembrar, de uma menina que chamava Eloá,
que se relacionou com uma pessoa bem mais velha do que ela, e quando ela foi dizer o não naquele relacionamento, já foi tarde demais, porque foi no período quando o namorado, não aceitando ali aquela decisão, acabou tirando a vida daquelas meninas. Então nós precisamos entender, as pessoas que nos assistem, precisamos entender que é um direcionamento de Deus. Muitas das vezes falar o não vai machucar alguém, mas é preciso. Muitas das vezes o falar o sim vai também ir de contra talvez aquilo que nós queremos fazer. Mas se nós sabemos que aquilo vai agradar a Deus, nós temos que pensar em primeiro lugar agradar a Deus. Okay. Professor Fernando, o senhor já falou algum sim quando era para falar não? O senhor recorda e possa falar aqui na TV? Eu creio que, na verdade, há momentos na vida da gente que a gente chega a ficar nessa questão dúbia, né? Sim ou não. Agora, é lógico que muitas vezes nós somos falhos. Creio eu não me recordo agora, mas certamente que eu creio que talvez eu falei sim quando deveria ter falado não. Eu não me lembro agora, mas provavelmente isso deve ter acontecido. Mas há um problema muito sério, de fato, o pastor Leandro citou aí alguns exemplos, a questão de conduta. Porque mesmo que doa, mesmo que venha a ferir, existem momentos que você tem que ser realmente verdadeiro. É sim ou não. Porque a Bíblia diz que seja sempre Deus verdadeiro, né? O próprio apóstolo Paulo diz que o nosso compromisso é com a verdade. E por ser Deus verdadeiro, nós temos que entender. Devemos, no momento certo, falar o sim e no momento certo também falar o não. Agora, a questão é, a pessoa está ouvindo, a pessoa está recebendo, a pessoa está acatando este sim ou este não. Agora, que eu me lembre, concernente a isto, que eu me lembro, eu posso ter, muitas vezes, falhado a esse respeito também. Era não, de repente acabei falando sim. Talvez até os próprios pastores que estão aqui comigo possam ter ou a própria situação também mostrou que era para ser não. Sim, né? Mas às vezes a gente até por questão de conivência, porque é uma falha do ser humano isso, né? Mas a gente tem que aprender com a Bíblia, e o maior exemplo disso está em Jesus Cristo, né? Jesus nunca foi conivente com nada, né? Na verdade, Jesus ele sempre foi direto, né? Ok. Pastor Leandro, já foi falado, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais. Que existe também dificuldade, né? Foi falado em ouvir ou não. Mas o que isso pode acarretar na vida da pessoa? Que ela não sabe lidar com o não. Mas eu gostaria que o senhor respondesse no próximo bloco, ok? Vamos para os nossos comerciais, nós voltamos daqui a pouco.